Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade à nossa aula que envolve distribuição do software, né, como base, como eu já comentei, para as próximas aulas, né, onde usaremos distribuição para implementar requisitos de qualidade relacionados à disponibilidade do software e também à escalabilidade do software. Claro, atuando principalmente nos conectores arquiteturais. Por falar em conectores arquiteturais, já adentrando no conteúdo da aula, né, refrescando um pouco a nossa memória, nós construímos um conector simples, né, na nossa primeira atividade, né, ligada a essa arquitetura. Então, nós temos aqui dois componentes, né, arquiteturais, um componente de empréstimo e um componente de limite. Um gerencia empréstimos automáticos e outro calcula ou estima o limite de crédito dos clientes, né? E construímos um conector simples para fazer a ponte entre esses caras. Só para refrescar um pouco a memória, como foi esse conector simples, né? Então nós importamos os dois componentes, o de empréstimo e o de limite, né? E o conector simples consistiu em uma única classe que fez essa ponte, né? Então a classe, né, implementava, né, ou implementa a interface requerida e limite rec, né? Como nós podemos ver no nosso diagrama de classes, né? Ele implementa o limite rec usando o limite ops, tá? Então ele implementa a interface requerida do empréstimo e utiliza a interface provida do componente de limite, tá? Então nós temos um atributo da interface provida do componente de limite e ele implementa a interface requerida, tá? Então, uma vez satisfeita a dependência ou a necessidade que ele tem da interface provida, o que esse componente faz, esse componente arquitetural que desempenha o papel de conector arquitetural, é repassar a chamada que ele recebe, né, do estimar limite para a operação equivalente da interface provida, né, que nesse caso aqui chama-se calcular limite, claro, fazendo as adaptações que forem necessárias. Então isso aqui a gente vai aproveitar, né? Então vamos lá. Então o nosso trabalho agora é fazer essa adaptação de maneira distribuída. Em outras palavras, o componente empréstimo estará em um computador, em um host, e o componente limite estará em outro host, né, tendo o conector como responsável por implementar essa distribuição. Em outras palavras, nós não vamos triscar no código de nenhum dos dois componentes, tá? Isso vai ser totalmente transparente para ambos, né? Todo o esforço do requisito não funcional de distribuição estará no conector. Então, para isso, nós iremos estender o nosso conector simples para algo semelhante a isso daqui, tá? Então, indo um pouco adiante, nós teremos o conector distribuído, né, em duas partes. Então, o conector é que ficará distribuído. O componente de limite continua intocado, tendo a sua interface requerida, e o componente, o de empréstimo, desculpa, e o componente de limite continua também intocado, tendo a sua interface provida e limite ops, que para o conector é requerido, né? Então essa interface aqui é provida do componente limite e limite rec é requerida do componente de empréstimo. Então o nosso conector terá duas partes, uma parte cliente que implementa a interface requerida do componente de empréstimo, e essa parte cliente estará do lado, né, no mesmo host do componente empréstimo. E teremos também uma parte servidor, né, que estará no mesmo host do componente de limite, tá? Que usa a interface provida pelo limite também de forma local, né? Então um estará local ao componente empréstimo e outra parte estará local ao componente limite. E a comunicação entre esses caras será via RMI, Java RMI. Então vai usar a interface Java RMI. Lembrando que a interface Java RMI exige que no nosso servidor, deixa eu colocar aqui para não ter cruzamento de linha, no nosso servidor a gente implemente uma interface remota. Por isso que o nosso conector
internamente, aqui ele vai ter uma interface, a definição de uma interface e connector server, né? Porque, como nós acabamos de ver no vídeo anterior, nós precisamos de uma interface remota, né? Uma interface que herde, na verdade, de remote. Vou colocar aqui para não ter esse cruzamento. Então, colocar assim. Pronto, beleza. Que herde de remote, Java RMI remote. Né? E o nosso conector lá do servidor do conector vai herdar da classe Unicast Remote Object do Java RMI também, né? Então vamos ao código. Vamos lá. Vamos aproveitar esse código aqui também, né, do conector simples, apesar de não ter muita coisa, mas para evitar a fadiga, né? Então vamos lá. Vamos criar o conector, o nosso conector, criar um Java Project para o conector RMI cliente. Pronto. Conector RMI cliente. E vamos criar também o conector RMI servidor. Então o conector RMI estará, né, distribuído, digamos assim, né, em dois projetos, né? Um que vai ficar no mesmo host do componente de empréstimo e outro que vai ficar no mesmo host do componente de limite. Tá joia? Então vamos começar pelo servidor. Lembrando que para o servidor a gente tem três coisas a serem construídas, né? Nós temos a interface remota, nós temos a classe que implementa a interface remota e nós temos o programa principal, digamos assim, que levanta o servidor, tá? Então vamos lá, o servidor, vamos criar o nosso pacote lá do servidor br.aracomp.ufal, desculpa, aracomp, vou colocar sei lá, software fault tolerance, pronto, conector RMI, pronto. E vamos criar a nossa interface remota, tá? Então vou chamar de connector server. Pronto. Então criamos a nossa interface remota do servidor, lembrando que a interface remota seria derivada ou herda da interface remote do Java RMI. Então, herda de remote do Java RMI, beleza? Vamos lá. Além disso daqui, nós precisamos ter uma classe que implemente esse cara daqui, né? Então, para saber quais são os métodos que precisamos adicionar na interface remote, a gente vai ter que conhecer um pouco o nosso sistema. Lembrando que o conector ele é acoplado realmente aos componentes que ele precisa. Então, o servidor, como ele está intimamente ligado ao componente de limite, então o servidor precisa conhecer, né, as operações da interface e limit ops, que é a interface que ele vai usar. Por essa razão, nós vamos dizer que o servidor, no build path do projeto, ele precisa conhecer o componente limite, tá? Então, o componente limite precisa ser visível para o servidor, porque ele precisa ter um atributo, né? O conector precisa ter um atributo do limit ops. Beleza, tá? Ótimo. E por ser aqui a interface, desculpa, não criei a classe ainda. Vamos criar agora. Eu não criei a classe do connector server. Então, connector server implements e connector server, beleza? E agora sim ele tem o limit ops, tá joia?
Como esse connector server ele precisa, digamos assim, ser distribuído, o servidor estará distribuído, a gente precisa implementar a classe Unicast Remote Object. Só recapitulando aqui, que seria essa classe aqui do Java RMI, tá? Essa herança. Então, o Connector RMI Server, servidor, vou até colocar o mesmo nome que está aqui para ficar bonitinho. Ele implementa a interface que nós criamos, que é a interface remota, né? E também a classe Unicast Remote Object. Então, o nome da classe foi Connector RMI Servidor. Pronto, Connector RMI Servidor. Então, vamos mudar aqui. Conector RMI servidor, beleza? E ele extends Unicast Remote Object, tá? Por estender Unicast Remote Object, todos os métodos dessa classe, digamos assim, né, precisam sinalizar a exceção Remote Exception, tá? Então vamos criar um construtor, né, que sinaliza Remote Exception. Só que ficou deselegante. Então, a gente pode já criar, digamos assim, né, um construtor que inicialize, inclusive, o nosso atributo, né, this limit ops recebe limite ops, tá? Muito bem. E aí a gente, conhecendo e limit ops, a gente sabe quais as operações que a gente precisará ter na interface remota. Então vou usar até a mesma assinatura, só acrescentando a exceção, tá? Então vamos lá. Throws remote exception. Não podemos esquecer disso daí, tá joia? Então, uma vez adicionado aqui na interface, nós vamos na classe lá do servidor do conector e adicionar os métodos não implementados, né? Claro que a gente vai precisar implementar agora, né? Então, sabendo que nós temos à disposição o limit ops, nós vamos agora aproveitar a implementação que nós já temos aqui no conector simples, né? Apesar de ser pouca coisa, mas para evitar a fadiga, né? Então nós vamos assumir, né, que nós estamos recebendo, a gente pode dizer que ao invés de receber um cliente, né, um usuário DT, desculpa, nós já vamos receber o cliente DT. Essa adaptação aqui pode ficar muito bem ou do lado cliente ou do lado servidor do conector, né? Então um dos dois vai ter que conhecer os dois mundos para fazer essa adaptação, tá joia? Então vamos delegar isso daí para o lado cliente, tudo bem? Então vamos lá, nós já temos aqui um cliente, que na verdade chama client, né? E ele repassa para o limit ops, né? Vamos adaptar isso aí depois lá do outro lado, só para evitar aquele warning, né? Vamos pedir para gerar, né, um ID, digamos assim, para essa classe, já que ela herda de Unicast Remote Object, né? Então é necessário ou é importante ter um ID para facilitar a futura depuração, por exemplo. Então é isso. A nossa classe servidor, né, do conector já foi implementada. Mas lembrando que o conector tem três partes, né? O RMI tem três partes do lado servidor. Quais são essas partes? A interface remota, confere.
a classe que implementa essa interface remota, né, e herda de Unicast Remote Object, confere, já está feito. O que falta mesmo agora? Falta a gente criar aquele programa principal que vai levantar o servidor. Poderia ser um main dentro da própria classe, mas para ficar mais organizado, vou colocar aqui server app. Pronto. Então nós vamos criar um método principal aqui no server app, e nesse método principal nós vamos implementar, né, parte inclusive da configuração arquitetural, porque quem é responsável por levantar e deixar disponível essa parte servidor do conector RMI é esse método principal. Então eu preciso instanciar o conector RMI Server, tá? Então o conector RMI Server que implementa o icon server, né, ele precisa ser instanciado aqui. Então esse conector, para ele ser instanciado, ele espera um atributo iLimitOps, tá? Então se ele espera um iLimitOps, eu preciso instanciá-lo antes. Por isso, vou até colocar um comentário: antecipação de parte da configuração arquitetural. Antecipação, eu vou colocar distribuição. Pronto, então a gente precisa ter um iLimitOps, né? O nosso iLimitOps, vou chamar de limitOps, beleza. limitOps. Agora esse limitOps precisa ser inicializado. Então para isso, para evitar a fadiga também, vamos abrir o programa principal, né, onde está a configuração arquitetural, para a gente aproveitar código, né, do Cosmos. Naquela questão do get provided interface, né, o create instance do componente, né, e tudo mais. Então vamos lá. O componente limite. Então limitOps. Então o componente limite foi instanciado aqui. Pronto. Então limite. Então aqui, vou dar um import para evitar essas linhas compridas. Pronto, isso aqui é a mesma coisa para o componente factory. Dá um import nele para ficar mais curtinho, mais fácil de enxergar, né? Pronto, e o nosso limitOps, ele tem o get provided interface no iLimitOps, já inicializamos e passamos aqui. Por que está acontecendo esse erro? Porque lembre que o construtor do nosso conector, por ele ser remoto, ele pode lançar a exceção remote exception, tá joia? Então vamos colocar um try-catch, né? E beleza. Então nós dentro desse cara daqui, nós agora, uma vez instanciado o nosso objeto, né, que de fato é o conector, na verdade, né? Cadê o conector? Aqui, o nosso objeto que será acessado remotamente. Aí sim nós podemos levantar o servidor. Então primeiro definir a porta, né? Então locate registry, create registry, lembrando da classe, né, do RMI, create registry, e a gente vai indicar a porta, lembrando que a porta padrão é a 1099. Então alocamos ou reservamos essa porta, pode ser em outra porta, não tem problema. A porta que você tiver configurado no seu firewall, né? Essa porta aí está aberta, tá? No meu caso. Então, uma vez
reservada a porta, nós agora vamos pedir o rebind no name service, né? No name registry do RMI. Então naming.rebind, naming, deixa eu dar um import, rebind. E dentro desse rebind nós precisamos informar duas coisas. Uma é o endereço ou a identificação, digamos assim, do nosso servidor, e outro objeto que será passado, que será executado para ele, né? Então RMI localhost, vou chamar de, deixa eu ver, um nome aí, connector server, pronto, tá bom. E o nosso objeto é esse daí, né? Qual a exceção que esse cara está lançando? Esse cara tá, vamos colocar, adicionar um catch novo para essa exceção, né? Se a URL tiver com problema, né? Mas não tá não. RMI localhost, tem duas barras, está tudo certinho, pronto. Então, ótimo. O nosso servidor já pode ser levantado. Vamos só testar aqui se ele levanta bem. Pronto, está levantando. Só que não está dando nenhum aviso, né? Então vamos colocar um aviso aqui. Conector RMI servidor. Ok, pronto. O servidor vou colocar entre parênteses. Só para ele. Beleza. Pronto. E agora a gente precisa construir o nosso cliente, né? Então, o nosso cliente, que já está aqui, vou aproveitar o mesmo nome do pacote, tá? Porque afinal de contas é o mesmo conector, tá? Só que virtualmente é o mesmo conector, mas que estão distribuídos em dois componentes, um componente cliente e um componente servidor. Então já agora vamos construir o cliente. Então vamos abrir o nosso cliente. Primeiro vamos criar, né? Vou chamar aqui de ConCli, né? Nós temos aqui uma classe cliente e ela precisa implementar a interface requerida do componente limite. Então deixa eu só mostrar aqui para vocês. Então, como ele implementa a interface requerida do componente limite, a gente precisa tornar o projeto do componente limite visível para o lado cliente do conector. Na verdade, esse lado cliente do conector vai precisar conhecer os dois lados, porque lembram daquela adaptação que será necessária, né? Então o conector vai precisar conhecer. Opa, eu cancelei. Então o conector vai precisar conhecer os dois componentes, né? Pronto. Então ele vai implementar, no caso, o limite rec, tá? Que é a interface requerida do componente empréstimo. Tá? Então ele vai implementar o método estimar limite que recebe um usuário DT. Agora ele vai fazer isso, né, e repassar não para o componente limite, mas vai repassar para o componente, o lado servidor do conector. Então esse cara precisa conhecer também o conector servidor. Beleza? Pronto. Então o meu private e connector server. Pronto. Então eu vou criar um construtor para ele que vai instanciar o connector server. Já já a gente faz isso porque é aqui que vai entrar o lado cliente do RMI, né? Então então vou até colocar já o comentário. Instanciação do lado servidor via RMI. E
a implementação desse estimar limite, a gente vai se inspirar fortemente mesmo, aqui sim, com força, no que já tinha no conector simples. A diferença é que a gente não vai delegar para um ilimit ops, a gente vai delegar para um connector server, né? Ponto calcular limite, tá joia? Então é isso daí. No caso do connector server, esse connector server ele precisa, para que ele não dê erro, né? Ele precisa throws remote exception, tá? Então calcular limite do connector server, deixa eu ver se eu lembrei de colocar lá no servidor, né? Ele tem o remote exception, muito bem. Então o nosso conector limite, ele, né, precisa ter esse cuidado de se proteger, né? Então no lugar de ter um exception tão genérico desse tipo daqui, poderia ser, né? A gente optou naquela implementação, em qualquer exceção, dizer que está indisponível no sentido de não ter limite. Mas eu poderia querer fazer uma tentativa ou alguma coisa em um segundo servidor, alguma coisa do tipo. Então eu poderia, se eu quisesse, colocar um catch, ou até mesmo aqui, eu poderia ter um try catch aqui onde eu coloquei, tá? Mas como eu já tenho um try mais amplo, eu poderia ter uma sequência de catch também. Quero mostrar essa outra possibilidade, tá? Eu poderia ter outra possibilidade aqui em caso de um remote exception, ele vai tentar de novo, né, fazer alguma coisa diferente. Eu poderia fazer isso daqui, tá? Return uma tentativa por outro servidor, né? Por exemplo, no caso aqui eu vou colocar 0 também, né? Mas eu poderia ter uma reconfiguração de servidor, um connector server 2, né? E tentar pelo connector server 2, né? Eu poderia fazer isso aqui também, tá? Só para ilustrar. Então vamos lá. Então o que a gente precisa fazer agora é a instanciação do servidor usando RMI. Como é que a gente faz? Usando o servidor de nomes do RMI. Então a gente vai instanciar this.connectorServer, que é do tipo iConnectorServer. Pronto, aqui eu vou até dar um enter para ficar, né, melhor. Então a gente vai usar o servidor de nomes do RMI e a gente vai acessar pelo lookup, né, pelo método lookup. Então, como é a definição, para evitar errar, eu vou copiar e colar, né, a mesma identificação na porta, tá? 1099 mesmo, a padrão. Então a gente vai 1099, né? Pronto, 1099. Então a gente vai fazer essa instanciação. Como essa instanciação pode lançar exceção, ou várias exceções, na verdade, de domínio inválido, mal formado e etc. Então vamos criar os try-catches, né? Vou criar vários para você, um só, pronto, né? Pronto, tá tudo certo. Então, só apagando esses comentários, né? Aqui a gente poderia fazer alguma coisa, se quisesse, né, tratar de alguma maneira. Olha, está indisponível, então reconfigura de outra maneira, né? Então tenta dar um lookup em outro servidor, né, e etc. Então, se quisesse tratar aqui, poderia também, tá? A gente vai ver isso nas aulas seguintes, né, de estratégias de recovery block, né, try-catch como um bloco de recuperação do sistema. Então vamos lá. Então nesse caso daqui, o nosso cliente é simples, né? Eu instancio o cliente e ao instanciar o cliente, nós já instanciamos o nosso servidor remotamente, tá? E é isso,
tá implementado nosso conector RMI. O que a gente precisa é adaptar o nosso programa principal, né? Então vou criar uma cópia dele, né? DB principal RMI, pronto. Tá aqui. Vamos abrir o principal, né? RMI. Então o nosso conector não vai ser mais o conector simples e a configuração arquitetural não ficará inteira no principal, lembrando que ela está distribuída. Agora, parte da configuração é feita no próprio conector no lado servidor, e cada host vai fazer a configuração que lhe cabe, né? Então vamos lá. Aqui nós vamos adaptar, né? Então nós temos o componente de empréstimo, tudo bem, né? Para poder executar o sistema no programa principal a gente vai precisar dele, né? O componente de limite a gente não precisa porque ele é configurado, ele é ligado no lado servidor do conector, só lembrando que ele está aqui, tá? Eu instanciei o componente limite, peguei a minha interface provida e conectei no lado servidor do meu conector. Então não preciso disso aqui mais, tá? Então o que a gente vai fazer é instanciar o conector simples, quer dizer, não vai ser mais o simples, né? Vai ser o conector RMI. Então deixa eu alterar aqui o class path, viu? Não vou precisar mais do conector simples e vou adicionar o outro conector, que é o conector cliente RMI. Pronto, então agora nós já conseguimos ver o conector. Conector cliente RMI, e esse conector cliente não espera nenhum parâmetro, né? Já que a configuração arquitetural da parte do conector em relação ao limite é feito pelo próprio conector no lado servidor. Pronto, então é isso. Não precisamos mudar mais nada, né? Então o que foi alterado? O conector. Note que para instanciar o conector, como não precisamos passar nenhum parâmetro, não foi necessário instanciar o componente limite e etc. Até porque a instanciação do componente limite será feita no lado servidor, né? Por isso que a configuração arquitetural ficou espalhada, né? Ficou distribuída, né? Nós não temos mais a importação do conector simples. Esses são os problemas do Ctrl+C, Ctrl+V, né? Mas aí é mais fácil ajustar. Pronto. Então, vamos lá. Agora essa execução, né? Se a gente tentar executar do jeito que está aqui, vai dar problema. Por quê? Porque nós não levantamos o servidor ainda. Mas vamos executar assim mesmo, tá? Para a gente ver o que vai acontecer. Então, nesse caso daqui, acontece a recusa da conexão, tá? Se a conexão é recusada, aí a gente não consegue a execução, obviamente, né? Vai dar um null pointer exception em algum momento, tá? Então vamos levantar o servidor. Cadê o server up? Deixa eu fechar isso aqui. Eu quero o servidor, server up. Então conector RMI, servidor, ok. Então vamos agora executar o nosso programa principal, tá? Então, o nosso programa principal, ele foi executado. Vamos só entender o porquê, né? Ele está retornando 0, para ver se a gente esqueceu alguma coisa. Então, vamos executar isso aqui, depurando. Mais que 1000, beleza. Então
pegamos a interface requerida. A nossa interface requerida é o conector cliente e nós vamos executar o estimar limite dele, né? Então nós passamos o cliente que tem como salário 1.500, né? E pedimos para calcular limite. Aconteceu um remote exception. Então vamos pedir para imprimir essa exceção para a gente entender o porquê, né? Print stack trace para a gente entender melhor. Deixa eu executar direto então agora. Então, como a execução está remota, digamos assim, e a gente passa objetos e etc., a gente precisa serializar. Vamos só analisar aqui qual a classe que está. Ah, sim, o data type. Óbvio mesmo, né? Foi por esquecimento. Então, olha só, se esse método do nosso conector ele é executado remotamente, então os objetos que ele passa precisam ser serializados. Então esse objeto que ele passa, o cliente DT, ele precisaria ser serializable, ele tem que ser serializable, né? Essa classe tem que ser serializable. Então o que vai acontecer é que nós precisaremos implementar no lado do nosso conector servidor, digamos assim, uma outra versão do cliente DT que seja serializado. Então não será o cliente DT do componente limite, tá? Então nosso componente limite, cadê ele aqui? Vamos aproveitar o Ctrl C, Ctrl V só para facilitar, né? O conector simples não, conector servidor. Então vamos implementar um data type aqui, um cliente DT, né? Para poder utilizar esse cara, e esse cliente DT vai ser serializable. Então atualizando aqui a nossa interface também, para não usar o cliente DT do limite, e sim vai usar o cliente DT que está especificado no próprio servidor, tá? Vou até mudar o nome dele para ficar mais didático, né? Então cliente DT server, né? Pronto. Então para ter certeza, aqui está o server, beleza? E aqui está o server. Muito bem. Então o que a gente vai fazer é cliente server. É precisar adaptar, né, do cliente server para o cliente DT do limite. Beleza? Então esse cliente server, ele tem que ser serializable. Pronto, é isso que faltou, né? Então o serializable, tudo que implementa a interface serializable pode ser serializado pela máquina virtual. Então o servidor, digamos aqui, né, o RMI server, ele precisa fazer uma adaptação desse cliente server para o cliente DT normal, né? Então o cliente DT normal, vou chamar de client, igual a new cliente DT, né? E aí o client ponto salário vai ser igual client server ponto salário. Pronto, uma adaptação simples, e a gente repassa, né, usando o cliente DT, beleza? Uma mudança também aqui no cliente, porque ele não é mais, né, não precisa passar mais um cliente DT, e sim o cliente DT server, beleza, né? E não precisa mais desse import daqui, tá? Então, em suma, o nosso conector do lado cliente, ele não precisa necessariamente conhecer o componente de limite, né? Vamos tirar o componente de limite, ele precisa apenas do componente do lado servidor, digamos assim, do próprio conector, e
do componente cliente, que seria o componente empréstimo. Tá joia? Então vamos rodar de novo para a gente ver o servidor. Deixa eu parar o servidor e iniciar de novo para ter certeza que pegou o servidor com a nova interface remota que implementa o cliente DT. Tá? Então rodando, beleza? E vamos rodar o programa principal. Né? Agora sim funcionou, está tudo certo. Tá? Então, recapitulando, como a nossa interface remota do servidor utiliza um objeto como parâmetro, né? Então a classe desse objeto precisa ser serializable, né? Porque afinal de contas não é um tipo nativo, então é necessário serializar para transferir de um host para outro. Tá? Então foi necessário criar, né, uma versão do cliente DT que seja serializável. Isso aí faz parte do conector. Tá? Então esse trabalhinho extra, perceba que fica todo concentrado no conector. Tá joia? Pronto, vou deixar aqui se precisar acrescentar outros atributos, né? Eventualmente. Fica o comentário. Tá joia? Então a gente fica por aqui, qualquer coisa é só falar.